Salve companheira, salve companheiro. Vamos dar continuidade no nosso curso aos estudos dos conceitos elementares do materialismo histórico. Isso é a nossa introdução ao marxismo com o auxílio da IA. E a ideia hoje é pegar dois conceitos fundamentais, ideologia e superestrutura jurídico-política, que seria o Estado, tá, gente? Nada mais é do que o Estado. Do livro é o capítulo 6, é o item 6 da primeira parte, e a 7. A ideia é, a partir de entendido o que é a base material, agora o que se coloca em cima dela, o que é ideologia no final das contas, o que é esse falsear a realidade, como ela se apresenta para a gente e qual é o seu papel, tanto quanto ideologia prática quanto ideologia teórica. A ideologia prática, vocês vão ver que é a questão do cotidiano, de como as coisas acontecem no dia a dia e qual é o efeito que isso tem na cabeça da maioria das pessoas. A teórica já tem um outro elemento mais importante. Então a ideia é destacar isso, o que é a ideologia, como ela se amolda e qual é a sua relação com a base material, e depois como se constrói a estrutura jurídico-política, como o Estado, qual o papel do Estado para garantir, a partir dessa ideologia, que as condições materiais, que o sistema se reproduza, como ele funciona como uma ditadura, como ele se consolida como sendo o uso tanto da força quanto da hegemonia, porque vai se construindo as duas coisas ao mesmo tempo, isso é importante. Quando se sair daquilo que se entende que é o correto para o sistema se reproduzir, aí a questão jurídica entra para forçar determinado comportamento, mas também tem a parte de passar os valores, como entra a educação, como entra a religião. Então, esses dois pontos me parece que é importante ser entregues juntos para vocês fazerem uma análise mais unificada desses dois pontos que, na minha opinião, eles se interligam. Mas antes de iniciar, eu quero também fazer um convite para vocês. Acessar o link aqui embaixo do informativo no Substack, que é um informativo fora do radar, onde eu passo, uma vez por mês, eu faço um apanhado, uma curadoria de matérias que tem a ver com os movimentos sociais, que tem a ver com a nossa concepção, a partir da nossa concepção que vocês estão acompanhando aqui. Eu criei um boletim informativo que vai chegar no teu e-mail. Todo último sábado de cada mês vai ter uma curadoria importante com alguns artigos meus, outros artigos importantes de outras pessoas aí que estão do mesmo lado que a gente aí na avenida. Na verdade é tentar furar o bloqueio que o algoritmo tenta nos colocar, não tendo acesso a algumas matérias. Eu passo o mês todo garimpando, organizando, buscando informações importantes que têm a ver com os movimentos sociais e depois condenso tudo nesse informativo que se chama Fora do Radar, que é uma iniciativa para fazer com que a gente tenha acesso ao que há de mais importante que está sendo feito, furando o bloqueio midiático e do algoritmo. Então o link vai estar aqui embaixo, acessa e te inscreve lá para receber todo mês o informativo Fora do Radar. Vamos para o curso. Sabe aquelas opiniões que a gente tem, aquelas certezas que parecem tão nossas? Já parou para pensar de onde elas vêm de verdade? E se na verdade elas fossem moldadas por forças que a gente nem percebe? Hoje, com base na análise de Marta Harnecker, a gente vai mergulhar fundo no conceito de estrutura ideológica para entender exatamente isso. Como o sistema em que vivemos influencia nossa forma de pensar e de agir. E para começar, já vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. As ideias que defendemos são realmente nossas? Essa análise toda nos convida a dar uma pausa e a questionar a origem dos nossos próprios pensamentos. Será que somos nós que escolhemos nossas crenças? Ou será que são as forças sociais que acabam moldando elas por nós? Para desvendar esse quebra-cabeça, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai definir o que é ideologia. Depois, vamos conectar isso com a luta de classes e ver as diferentes formas que ela assume. Aí vamos entender por que ela pode distorcer a realidade e, no final, descobrir qual é a sua base econômica. Vamos lá. Então vamos começar pela base de tudo, né? Antes de a gente poder analisar como a ideologia funciona, como ela nos afeta, a gente precisa ter uma definição bem clara do que estamos falando. Afinal, o que é exatamente ideologia nesse contexto? O conceito central aqui
é o de nível ideológico. Uma boa forma de pensar nisso é como se fosse o software que roda na nossa sociedade. Ele inclui tanto as ideias que temos sobre o mundo, tipo o sistema operacional, quanto as maneiras como agimos com base nessas ideias, os aplicativos que a gente usa todo dia. Não é algo abstrato, não. É a forma como vivemos e interpretamos a nossa realidade. E olha que interessante como esse software social se divide em duas partes bem claras. De um lado, os sistemas de representação, que são as ideias políticas, os valores morais, tudo aquilo que a gente usa para dar sentido ao mundo. Do outro lado, os sistemas de conduta, as normas, os costumes, as ações práticas que nascem daquelas ideias. Ou seja, a ideologia não está só na nossa cabeça, está em como a gente age. Ok, agora que a gente já definiu o que é ideologia, a coisa começa a ficar mais séria. Vamos ver como esse sistema de ideias e ações se conecta com a realidade concreta da sociedade, ou seja, com a divisão em classes sociais. É aqui que a ideologia deixa de ser só um conceito e vira uma ferramenta poderosa. E essa citação resume a tese central dessa análise. Numa sociedade dividida, a ideologia que domina nunca é neutra. O principal papel dela é justificar e manter a estrutura de poder, garantindo que o sistema continue funcionando a favor de quem já está no topo. É como se fosse um manual de instruções que faz todo mundo aceitar as regras do jogo, sabe? Mas como isso acontece na prática? Bom, a ideologia da classe dominante é apresentada como se fosse o senso comum, algo natural ou até de vontade divina. Ela faz com que a exploração e a desigualdade pareçam um estado normal das coisas, e não o resultado de uma organização social específica que beneficia um grupo em detrimento de outro. Agora vamos ver como a ideologia se manifesta no nosso dia a dia, porque ela não é uma coisa só, um bloco único. Ela opera em vários níveis. Desde os costumes que a gente segue sem nem pensar, até as teorias filosóficas mais complexas que são estudadas nas universidades. E aqui a gente vê essa diferença de forma perfeita. De um lado, as ideologias práticas. São aquelas que a gente vive no dia a dia muitas vezes sem refletir, como os costumes e a moral. São quase inconscientes e muitas vezes cheias de contradições. Do outro lado, as ideologias teóricas, que são sistemas de pensamento bem organizados, conscientes, como uma filosofia, uma teoria científica ou um código de leis. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: apesar de uma ideologia ser a dominante, ela não está sozinha. Existem outras tendências ideológicas. As classes exploradas também produzem suas próprias visões de mundo. O grande desafio, no entanto, é que essas ideias alternativas estão sempre lutando contra a influência massiva das ideias dominantes. Para promover uma mudança real, uma nova ideologia precisa primeiro quebrar essa influência. Certo, agora a gente chega no núcleo do argumento. Por que a ideologia, nessa perspectiva, é inerentemente uma representação distorcida e falseada do mundo? A resposta não está num plano maligno, não, mas na própria estrutura da sociedade. Vamos usar o capitalismo como exemplo para entender isso direitinho. O processo se dá em 3 passos. Primeiro, a realidade oculta. O lucro do capitalista vem do trabalho não pago do empregado, a famosa mais-valia. Segundo, a aparência superficial. O trabalhador recebe um salário que parece pagar por todo o seu esforço. E terceiro, o resultado ideológico. A relação de exploração fica escondida, mascarada. O que a gente vê na superfície não é exploração, mas uma troca que parece justa. E aqui vem um ponto fundamental. Essa distorção não é necessariamente um plano conspiratório da classe dominante para enganar todo mundo. É melhor pensar nisso como uma ilusão de ótica criada pelo próprio sistema. É um resultado objetivo da maneira como a produção funciona. A aparência das relações sociais simplesmente contradiz a sua essência. E isso nos leva à nossa seção final, que amarra todos os pontos. Se a ideologia é uma distorção que nasce da própria estrutura social, qual é a base, a fundação dessa estrutura toda? A estrutura econômica é vista aqui como o maestro da orquestra social. Ela não cria as ideias do zero, mas ela seleciona, modifica e dá força àquelas ideologias que servem melhor para sua própria manutenção e reprodução. É ela que rege o desenvolvimento geral da sociedade. E essa citação do Friedrich Engels resume essa relação perfeitamente. A economia não inventa ideias do nada. Em vez disso, ela trabalha com o material intelectual que já existe na sociedade, moldando e desenvolvendo aquilo que é mais útil para ela. É o fator que, em última instância, determina para onde a história vai. Então, a principal conclusão desta análise é bem clara. Se a gente quiser compreender profundamente as ideias, os valores e os comportamentos de uma sociedade, o ponto de partida, segundo esta teoria, deve ser a sua estrutura econômica.
É ali que está a chave para decifrar todo o resto. As ideias e os costumes são, sem dúvida, muito poderosos. Mas o que dá a eles força de lei? Como eles são impostos, regulamentados e defendidos? Bom, isso nos leva diretamente à nossa próxima análise, a estrutura jurídico-política, onde o poder do Estado entra em cena para transformar ideologia em regra. A gente se vê lá. Olá! Hoje a gente vai desmontar uma das estruturas mais poderosas e complexas da nossa sociedade, o Estado. Mas calma, não vamos pensar nele só como um governo. Para fazer isso, vamos usar a análise de Martha Harneck, que enxerga o Estado, sabe como? Como uma máquina. Uma máquina cheia de engrenagens. E o nosso objetivo aqui é entender direitinho como ela funciona. Então, para começar, vamos direto ao que interessa com a pergunta que não quer calar: o que é, na real, essa entidade que a gente chama de Estado? E, talvez mais importante ainda, para quem essa máquina toda realmente trabalha? É essa investigação que vai guiar a nossa conversa de hoje. Ok, para a gente conseguir entender essa máquina, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o sistema todo onde ela opera. A teoria chama isso de estrutura jurídico-política. Pensa nela como a grande superestrutura da sociedade. É aqui que as regras do jogo são definidas. Então, o que é essa estrutura, afinal? Imagina que ela é a planta baixa da sociedade. É o conjunto de todas as instituições, de todas as normas que organizam a nossa vida em conjunto. E dentro dessa planta, o Estado não é só mais uma pecinha no quebra-cabeça, não. Ele é a instituição central. É um motor que faz tudo isso girar. Tá, e o que essa máquina faz na prática? Primeiro, ela garante que as regras do jogo sejam cumpridas. Segundo, ela tem o monopólio da força, o que a teoria chama de coerção legítima. Mas, olha só, segundo essa teoria, a função principal dela é outra. É fazer com que todas as classes sociais sigam a visão de mundo da classe que está no poder. Ou seja, no fim das contas, ele funciona como um instrumento de dominação. Certo, já entendemos o básico. Agora vamos fazer como se a gente abrisse o capô dessa máquina para ver o motor funcionando. E a gente vai descobrir que ele tem, tipo, um motor de 2 velocidades com 2 funções principais que, de primeira, parecem até que não tem nada a ver uma com a outra. E estão aí elas lado a lado. De um lado tem a função técnico-administrativa, que é basicamente organizar a sociedade, gerenciar serviços públicos, sabem, aquelas coisas que parecem beneficiar todo mundo, o tal do bem comum. Do outro lado, a gente tem a função de dominação política, que é o que garante o poder de uma classe sobre as outras. E aqui está o pulo do gato da teoria. A primeira função, aquela que parece neutra, está sempre trabalhando para a segunda. A administração do bem comum, no fundo, acaba servindo para manter a dominação. E essa citação do Marx que a gente está vendo, nossa, ela ilustra essa ideia perfeitamente. O que ele está dizendo aí é que essa necessidade de organizar e dirigir o trabalho, ela aparece em qualquer tipo de produção que é feita em conjunto. Ou seja, mesmo as tarefas mais básicas de organização, nessa visão, já estão amarradas no jeito como a produção acontece e, claro, em como as classes sociais se estruturam. Beleza, já vimos como a máquina funciona por dentro. Agora, vamos dar uma olhada nos diferentes modelos que ela pode ter. Porque, assim, a teoria cataloga tudo isso de forma bem específica para a gente entender melhor. E essa distinção aqui é crucial, importantíssima. Pensa assim, o aparelho de Estado são as peças físicas, sabe? A burocracia, a polícia, o exército, os tribunais. É o hardware da máquina. Agora, o poder de Estado é quem tem o controle remoto dessas peças. É a classe social que consegue usar todo esse aparelho para defender os seus próprios interesses. É o software que roda na máquina. Não adianta nada ter o hardware se você não controla o software, entende? E a teoria vai ainda mais fundo, separando os conceitos. O tipo de Estado tem a ver com o sistema econômico da sociedade. Se a base é escravista, feudal ou capitalista, isso vai definir o tipo do Estado. Já a forma de governo, tipo, se é uma república democrática ou uma ditadura militar, é só o jeito como o poder é exercido em um momento específico dentro daquele mesmo tipo de Estado. E qual é a relação entre esses poderes todos? A teoria é bem direta. Quem manda de verdade é o poder econômico. Quem tem o dinheiro, quem é dono dos meios de produção, acaba sempre dando um jeito de fazer com que o poder político, ou seja, o Estado, jogue no seu time. Muito bem, agora vamos pegar tudo isso que a gente viu e aplicar um caso concreto. Como é que essa máquina do Estado funciona dentro do capitalismo? Qual é a operação padrão dela nesse sistema? No capitalismo, o Estado tem um jeito de operar bem interessante.
Na superfície, parece que ele não se mete na economia. Mas, de acordo com a teoria, essa não intervenção é justamente a sua principal forma de intervir. É o Estado que garante a propriedade privada, que garante que a pessoa é livre para vender sua força de trabalho, ou seja, ele cria todo o cenário para que a exploração aconteça. E claro, quando o sistema é ameaçado por uma greve ou um protesto, aí sim ele aparece com toda a sua força, com polícia e exército. Bom, chegamos na parte final desta análise. O que acontece quando se tenta trocar essa máquina? E qual seria o destino dela no fim de tudo? A teoria fala tanto de uma fase de transição quanto de um desligamento final. E aqui a gente chega num termo que, olha, causa muita confusão, a tal da ditadura do proletariado. Nessa teoria, a palavra ditadura não significa um governo de um tirano, mas sim o domínio de uma classe social. A ideia aqui é que a classe trabalhadora, que é a maioria da população, tomaria o poder político. Então seria uma democracia para essa maioria e uma ditadura para a antiga minoria que estava no poder e perdeu seus privilégios. É importante entender, isso é visto como um estado de transição, não como objetivo final. Certo. E quais seriam as tarefas desse estado de transição? Basicamente são duas. Primeira, destruir a máquina antiga, o aparelho de Estado que servia à burguesia. E segunda, construir um aparelho novo, um aparelho proletário, para poder reorganizar a produção e defender essa nova ordem, impedindo que as antigas classes dominantes tentem voltar ao poder. Isso tudo nos leva à conclusão talvez mais radical dessa teoria. Se o Estado serve para uma classe dominar a outra, o que acontece quando não existem mais classes? Ele perde a sua função. Ele se torna obsoleto. O objetivo final não é criar um superestado operário eterno, mas sim a sua completa extinção. A teoria diz que ele simplesmente vai definhando até desaparecer. Então, peraí. A gente passou esse tempo todo desmontando a máquina do Estado, que a teoria chama de superestrutura. Mas toda construção precisa de uma base, de uma fundação, certo? O que sustenta essa superestrutura toda? A resposta para isso está naquilo que sustenta tudo, a estrutura econômica. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima análise, quando a gente for desvendar o que são modo de produção e formação social. Até lá!